Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 6 e 7 de novembro de 2019. Karina, uma semana que podemos dizer que chama muito a atenção, talvez até histórica, e com uma característica específica que é o fato de que nós tivemos, como tem sido comum, quando antecedemos períodos em que não haverá sessão do Supremo Tribunal Federal, como na semana seguinte, nós tivemos uma sessão dupla, ou melhor, duas sessões na quarta-feira pela manhã, Exato. Na quarta-feira à tarde e mais a sessão da quinta-feira. Julgamentos importantes, mas eu não tenho como fugir. Eu acho que o dia de maior destaque é exatamente a quinta-feira, pela finalização da questão da possibilidade de prisão em segunda instância. Modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, sem dúvida alguma. Esse foi o grande destaque da semana, sem contar que foi a quinta sessão plenária em que os ministros se reuniram para concluir o julgamento de 3 ações declaratórias de constitucionalidade que acabaram sendo julgadas procedentes para entender que a prisão em segunda instância, de forma automática, não é a melhor interpretação dada ao princípio da inocência previsto no artigo 5º da Constituição Federal. De acordo com a decisão do Supremo, fez voltar o entendimento anterior por uma maioria apertada, 6-5, no sentido de que o réu somente pode ser recolhido à prisão em razão da condenação, depois de julgado o último recurso possível de apresentação da defesa deste réu que foi condenado. Mas existe uma vírgula nesse entendimento. Mesmo ele tendo o direito, disse o Supremo, de recorrer em liberdade até o último recurso, é possível que seja determinada a prisão preventiva dele ao longo do processo e dessa tramitação recursal, caso estejam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Então, não significa que ele vai ficar solto, livre, leve e solto, não. Se porventura ele cometer alguns dos deslizes previstos no Código de Processo Penal autorizativos da prisão preventiva, ele pode ser recolhido ao cárcere. Mas esse foi, como a gente disse, o grande destaque da semana, a matéria única julgada na quinta-feira, no período da tarde, mas na quarta nós tivemos também 2 grandes temas discutidos. Pela manhã, o início do julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, tratando do desconto do INSS sobre o salário maternidade. O julgamento ainda não foi finalizado. Esse recurso vem contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu que essa incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade é constitucional, mas o plenário já se mostrou dividido, julgamento interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. E no período da tarde, os ministros concluíram um pedido do senador Assi Gurgax, que pedia a revisão criminal da pena que teria sido imposta a ele em uma das turmas aqui do Supremo Tribunal Federal, mas que acabou sendo julgada como não viável esse pedido, porque buscava rediscutir todo o processo e não era o momento exato para que isso acontecesse. Não se podia rediscutir essa matéria em sede de revisão criminal. Segundo o ministro Edson Fachin, em uma das suas falas, e é uma previsão legal, inclusive, prevista na legislação, somente em caso de ilegalidade estampada na decisão que condenou ou uma violação expressa a texto legal, é que poderia ser interposta essa revisão criminal. Houve divergência. Alguns ministros entenderam que o pedido era viável e que deveria diminuir a pena do senador, mas a maioria acabou entendendo que não, mantida a pena de 4 anos e 6 meses com o cumprimento no regime inicial semi-aberto. 3 grandes temas, mas sem dúvida o grande destaque foi essa prisão em segunda instância, que acabou, de uma certa forma, sofrendo uma mudança, uma reversão na jurisprudência aqui na Suprema Corte. Então, vamos fatiar os temas, como fazemos sempre, todas as semanas aqui com os julgamentos do plenário, começando, portanto, com a quarta-feira, a sessão extraordinária esta semana no Supremo Tribunal Federal. Pela manhã daquele dia, quarta-feira, os ministros, como já adiantou a Karina, discutiram a tributação sobre o salário maternidade. Na ação, um hospital de Curitiba alega que o salário maternidade não é um benefício e, por isso, não há necessidade de a empresa contribuir com a Seguridade Social. Nós precisamos eliminar
esse mecanismo de discriminação da mão de obra feminina, né, é que se pede aqui que o recurso seja acolhido, né, e essa incidência seja declarada inconstitucional. E vejam, curiosamente, excelências, é o único benefício, entre aspas, previdenciário previsto pela nossa legislação que está sujeito à tributação. A Confederação Nacional de Saúde e a Ordem dos Advogados do Brasil mostraram o mesmo posicionamento. Na contramão desse desejo constitucional, a Lei 8.212, ao prever a tributação sobre o salário e maternidade, intensifica a desvantagem competitiva das mulheres. Cria um fator discriminatório, odioso, inibidor da empregabilidade das mulheres. O que era benefício se transforma em ônus. A nossa legislação atualmente enquadra o salário e maternidade como benefício previdenciário. E esse é um ponto muito importante, porque, na verdade, o pagamento ele é feito pelo governo, ele é feito pela Previdência Social. Então, o empregador ele não realiza o fato gerador da contribuição previdenciária do artigo 195, inciso 1, a linha A, no caso da licença maternidade, porque ele não remunera a gestante, do ponto de vista efetivo. A Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou a favor da cobrança. Segundo a entidade, a suspensão do custeio não garante que mulheres vão ter maior acesso a oportunidades de emprego no mercado formal. Se a lei de responsabilidade fiscal permitisse, o ideal seria vir a esta tribuna do Supremo Tribunal sugerir a declaração de inconstitucionalidade da incidência, desde que os empregadores assumissem o firme compromisso de não demitirem a mãe trabalhadora quando do seu retorno ao trabalho após a licença maternidade. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que a contribuição previdenciária em cima da licença maternidade diz respeito à Constituição Federal. Esta lei é inconstitucional por um vício claramente formal. É que a Constituição, quando prevê a possibilidade de instituição de novas contribuições sociais, exige, no entanto, que isto seja feito mediante lei complementar. É o que está dito no artigo 154. A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Existe farta jurisprudência do Supremo dizendo que isso se aplica também às contribuições previdenciárias. De modo que, não estando previsto, não estando cabível no artigo 195, inciso 1, letra A, e sendo contribuição nova criada por lei, teria que ter sido por lei complementar, de modo que haveria aqui inconstitucionalidade formal. O último argumento, presidente, que foi largamente debatido e que, com igual proficiência da tribuna, é a questão da isonomia. A Constituição brasileira, como já observei, ela concede uma proteção especial à mulher gestante, garantindo a ela a licença, o recebimento do valor correspondente ao seu salário, assegura estabilidade provisória por 5 meses depois do parto e ainda determina que se dê incentivos à proteção do mercado de trabalho da mulher. Como disse, é inequívoca a opção constitucional pelo, eu diria, movimento mundial que visa o empoderamento das mulheres em busca da igualdade. Quer dizer, esse é um processo mundial. Há documentos importantíssimos da ONU e do Banco Mundial que demonstram as desigualdades, as discriminações e as injustiças que afetam e oneram a vida das mulheres em geral, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico e do ponto de vista cultural, e foi bem abordado da tribuna, de uma sociedade que atribui predominantemente à mulher o papel de cuidadora e, sobretudo, na educação dos filhos.
Até o momento, 7 ministros votaram e o placar está em 4 votos a 3 pela inconstitucionalidade da tributação. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. E na tarde do mesmo dia, quarta-feira, outra sessão. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a condenação do senador Assir Gurgax. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses por fraude contra o sistema financeiro. O advogado de Assir Gurgax pediu hoje que o plenário do Supremo diminuísse a pena de 4 anos e 6 meses imposta ao parlamentar pela primeira turma. Argumentou que houve no caso chamado arrependimento posterior, o que levou Gurgax a devolver o dinheiro desviado. O vetor culpabilidade, quando o eminente relator diz que ele agiu de forma premeditada, por intermédio de pessoa jurídica e que era um empresário experiente, não me parece que esse aspecto seja suficiente para justificar uma culpabilidade tão acentuada, sobretudo se nós levarmos em conta que, o valor desviado era de pouco mais de 7% do valor, as circunstâncias são inerentes ao tipo e o desvio de R$ 1.452.000 foi devidamente reparado. O Procurador-Geral da República disse que parte do pedido do senador deveria ser aceito e a pena reduzida. Opina pela parcial procedência dos pedidos apenas e tão somente para reconhecer a incidência do Instituto do Arrependimento Posterior, com redução da pena em patamar a ser fixado por essa Corte Suprema, tendo em vista que, independentemente do resultado naturalístico, a doutrina e a julgados dessa Grande Corte, no sentido de não afastar a incidência do arrependimento posterior disciplinado no artigo 16 nos crimes de natureza formal. Antes dos votos, o ministro Marco Aurélio levantou uma questão regimental. Se o ministro Alexandre de Moraes poderia ser o revisor da ação, porque ele foi o relator do caso na primeira turma. Por maioria, o plenário decidiu manter o revisor, já que o prazo para se questionar isso teria passado. Eu vou depois propor à Comissão de Regimento que especificamente analise a possibilidade, não na ação penal, ministro Lewandowski, mas na rescisória e na revisional criminal, nós abolimos a figura do revisor. Em seguida, o ministro Edson Fachin votou para manter a condenação do senador. Embora se cogite da correção desse juízo valorativo, tenho como certo que tais conclusões não escapam das balizas da ordem normativa. Com efeito, não se articula ocorrência de ilegalidade substancialmente, cingindo-se o inconformismo da defesa ao campo do acerto ou desacerto da racionalidade fundamentada na avaliação do juízo competente, que, como disse, se insere no escopo da individualização judicial da pena. Por isso, pedindo todas as vênias à ilustrada defesa, a quem, de modo genuíno, há de ser reconhecido o trabalho escorreito levado a efeito, entendo que esta revisão criminal não se presta ao escrutínio da motivada avaliação por parte do órgão competente acerca da exasperação da pena base. E ainda que se adentrasse a esse tema de incremento da pena base, a exasperação respectiva não guarda a necessária relação com o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na medida em que, longe da dimensão aritmética, a dosagem da pena, especialmente na primeira fase, guarda vinculação com critérios próprios de censura penal, que subordinam ao motivado exame judicial, aspecto não sujeito a prioristicamente a fórmulas matemáticas. E, por isso, raciocínio diverso poderia ser empregado em caso de incidências de agravantes ou causas de aumento de pena. Entendo, por isso, que não há como empreender juízo exato da correspondência entre quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a repercussão na fixação da pena. E aqui cito novamente doutrina, cito precedente de julgamento levado a efeito perante a mesma primeira turma, em 7 de dezembro de 2018, no habeas corpus 162-141, em sede de agravo regimental, da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, onde se assentou precisamente essa direção, que a legislação penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente
objetivas para a fixação da pena. A retomada pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento sobre a validade das prisões após condenação em segunda instância. É o que você vai ver no próximo bloco do Plenárias. Estamos de volta com o destaque da sessão plenária da quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta semana o julgamento sobre a validade das prisões após condenação em segunda instância. O julgamento foi interrompido há 2 semanas, com 4 votos a favor e 3 contra. Vamos relembrar um pouco deste caso antes do julgamento desta semana, que encerrou a coleta de votos pelos ministros em plenário. 4 ministros ainda faltam votar. O julgamento deve recomeçar com o voto da ministra Carmen Lúcia e depois dos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e do presidente Dias Toffoli. Os ministros retomam a discussão sobre a possibilidade de prisão a partir da condenação de segunda instância, procedimento que vem sendo adotado desde 2016, depois de uma decisão apertada da Corte. O plenário do STF discute o assunto em 3 ações ajuizadas pelos partidos Comunista do Brasil, Patriota e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os ministros analisam a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê as possibilidades de prisões, entre elas, após esgotados todos os recursos. 4 ministros entenderam que a prisão após a decisão de segunda instância é válida, porque depois dessa fase não se discute mais as provas, o que afasta a presunção de inocência do réu. Já os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski entendem que a prisão antes de esgotar todos os recursos é inconstitucional. A decisão do plenário será definitiva e deve ser aplicada por todo o judiciário obrigatoriamente. Pois é, Karina, antes de revermos como foi o julgamento, essa é uma matéria prévia que antecedeu, inclusive, a sessão plenária que encerrou esse julgamento, esse gancho específico que a Carolina falou na reportagem agora, a respeito dessa decisão valer para orientar outras decisões em todo o país, há uma certa confusão em institutos que eles têm uma certa semelhança, mas que são totalmente diferentes. Inclusive, algumas pessoas têm falado a respeito de decisão que tem repercussão geral. Não é o caso, porque isso é um instituto do recurso extraordinário. Nós tivemos aqui 3 ações declaratórias de constitucionalidade. Tem efeito vinculante, mas é uma coisa totalmente diferente. Exatamente. Nos recursos de repercussão geral, fala-se numa eficácia estendida da decisão do Supremo, que vai alcançar processos que estão no Poder Judiciário e que estão paralisados, a gente fala processos sobrestados, aguardando aquela decisão do Supremo Tribunal Federal em um recurso extraordinário que vai repercutir em todos aqueles outros que aguardam esse julgamento. No caso dessa semana, que foi concluído após a quinta sessão plenária, o julgamento se tratava de ações de controle de constitucionalidade de um artigo do Código de Processo Penal. Nessas ações declaratórias de constitucionalidade, a gente fala em controle concentrado de constitucionalidade das leis, ou seja, apenas alguns tribunais podem decidir sobre essa constitucionalidade e, em se tratando de uma lei federal, essa ADC deve ser proposta aqui no Supremo. E nessa decisão diz a Constituição, o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal tem caráter vinculante e todos os juízes de todo o Brasil não podem decidir de forma contrária sob pena de violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de que momento essa decisão passa a ser obrigatória? Segundo a legislação que regulamenta esse tipo de ação, essa ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, é a partir da publicação da ata do julgamento em que foi decidida aquela questão. Então, a partir da publicação da ata do julgamento que aconteceu nessa quinta-feira, essa decisão passa a ser de observância obrigatória por todos os juízes do Brasil. Isso significa dizer que,
não é que esse réu condenado não possa mais ser preso até que o último recurso seja julgado. Não, ele até pode ser preso preventivamente, a gente disse no início do programa, caso estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Mas, em regra, ele deve poder responder ao processo em liberdade até que esse último recurso seja definitivamente julgado. Portanto, na verdade, é uma modificação na jurisprudência do Supremo, uma posição diferente da decisão tomada em 2016. Isso aconteceu em uma sessão que durou quase 7 horas. O plenário do Supremo Tribunal Federal, portanto, decidiu que condenados após confirmação da condenação em segunda instância só podem ser presos quando houver as situações referentes à possibilidade de prisão em função da condenação. Há outras questões que envolvem essa situação que nós vamos ver depois da reportagem do julgamento desta quinta-feira. Com o placar de 5-5, o voto decisivo foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ele chamou atenção para o fato de que essa era a primeira vez que a Corte analisava a validade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que uma pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso. O ministro também argumentou que o problema da impunidade não está na prisão ou não após condenação em segunda instância. Citou estatísticas, como, por exemplo, a que aponta que mais de 354 mil presos no país não foram sequer julgados. Se há combate à impunidade no Brasil, é em razão desse Supremo Tribunal Federal, do parlamento brasileiro que aprovou essas normas e de quem as sancionou. E aqui, não há dúvida nenhuma, a vítima é a periferia, a vítima é o pobre, a vítima é o trabalhador. Isso é impunidade, isso é caos, porque esses assassinos estão à solta. Não tem condenação sequer de primeira instância, não tem sequer investigação. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello também votaram contrários ao cumprimento imediato da pena após confirmada a condenação em segunda instância. Ofende diretamente o princípio da presunção da não culpabilidade de que trata o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Desde esse primeiro paradigma, portanto, fica assentada a importância ou a possibilidade de que houvesse a prisão provisória a partir dessa decisão de primeiro ou segundo grau, desde que presentes os requisitos de prisão preventiva. Antes do julgamento definitivo, é possível, sim, restringir direitos do réu diante de tumulto processual, como destruição de provas, aliciamento de testemunhas, da reiteração de condutas delitivas ou de indício concreto de possibilidade de fuga. Fora disso, ele é inocente ou não culpado e, como tal, deveria ser tratado. A ministra Carmen Lúcia foi a única, na sessão dessa quinta-feira, a votar a favor do cumprimento da pena logo após confirmada a condenação em segundo grau. O que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo menos a crença da impunidade. E afirme-se que os que mais contam com essa certeza ou com essa crença não são os mais pobres, são aqueles que dispõem de meios para usar e até para abusar de todo um rebuscado, intrincado sistema recursal, de todos os meios para não precisar de responder pelo delito. Ao longo das 5 sessões, os ministros analisaram 3 ações, do Conselho Federal da OAB, do Partido Comunista do Brasil e do Patriota, antigo Partido Ecológico Nacional. Agora, a decisão do Supremo deve ser adotada em todo o país. Logo após a sessão, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou sobre a decisão da Corte sobre a prisão em segunda instância. É importante o encerramento desse julgamento, porque aqui o que se analisou foi o Código de Processo Penal. Se aquilo que o Parlamento escreveu no artigo 283, que é prisão, ou nos casos de prisão preventiva, que são em defesa da ordem pública, ou se for sem essa hipótese, só após condenação transitada em julgado. E eu deixei bem claro no meu voto, que foi o último voto no sentido da procedência, que o Parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o Parlamento
tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. Karina, a gente pode resumir esse julgamento de que maneira? Vamos lá. É possível que o réu condenado responda ao processo em liberdade até que o último recurso seja definitivamente julgado, apesar de que ao longo desse processamento pode ser também decretada a sua prisão preventiva, caso estejam presentes, segundo o juiz do processo, aqueles requisitos autorizativos para sua decretação. E outra, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de ação declaratória de constitucionalidade, confirmando que o artigo 283 do Código de Processo Penal é compatível com a Constituição, passa a ser de observância obrigatória por todos os juízes do Brasil a partir da publicação da ata do julgamento realizado nesta quinta-feira. Essa foi a decisão do Supremo tomada acerca dessa possibilidade ou não da prisão, do início da execução da pena após a segunda instância, que era o entendimento de 2016, mas que acabou caindo por terra, fazendo retornar uma jurisprudência que vinha sendo implementada há bastante tempo aqui na Suprema Corte. E essa é a interpretação dada pelo Supremo acerca do princípio da inocência previsto no artigo 5º da Constituição. Bom, Karina, encontro marcado com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, não na próxima semana, Exato. mas na semana posterior estaremos aqui. Encontro marcado toda quarta e quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.